Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e esse é mais um vídeo da série de vídeos dedicada à resolução da prova do Enseja 2019. Além da resolução, eu estarei passando dicas e explicando os conteúdos que são cobrados no Enseja. Neste vídeo, eu estarei resolvendo 3 questões do Enseja referente ao ensino fundamental, que são as questões 34, 48 e 50. Em todas elas, estaremos trabalhando com as operações básicas. Então, vamos para a resolução. Questão 34. Um casal com 2 filhos fez um levantamento sobre os valores cobrados pelos 2 planos de saúde disponíveis em sua cidade. O valor mensal a ser cobrado em cada plano é definido somando seus valores de referência para todos os membros da família que serão cadastrados. O resultado desse levantamento, considerados os mesmos tipos de cobertura nos 2 planos, está listado no quadro, que apresenta os valores mensais de referência. Então, aqui na tabela, tem aqui o valor pago pelo titular, se o titular tem até 25 anos, no primeiro plano e no segundo plano. Se o titular tem entre 25 e 50 anos, no plano 1 ele paga 420, no plano 2, 450. Ou se o titular tem 50 anos ou mais, ele vai pagar no plano 1, 480 e no plano 2, R$500. E por dependente, até 25 anos, no plano 1, R$300. No plano 2, R$300 também. Entre 25 e 50 anos, no plano 1 são R$400 e no plano 2, R$360. E para pessoas de 50 anos ou mais, no plano 1, o valor é de R$490 e no plano 2, de R$500. As idades dos membros dessa família são, então aqui a idade do pai, da mãe, do filho e da filha. A opção que terá a menor mensalidade para essa família nos próximos 2 anos é o plano. Aí eu tenho aqui as opções, do plano 1 e do plano 2, e cada uma dessas alternativas coloca o pai ou a mãe como titular. Então, nós temos que verificar, analisando essa tabela e realizando cálculos, ver qual dos 2 planos sai mais em conta, colocando o pai como titular e a mãe como titular. Então, temos que fazer uma simulação aqui. Se eu considerar a mãe como titular, o que vai acontecer? Olha só. Se a mãe for titular, ela pode optar, pelo plano 1 ou pelo plano 2. No plano 1, ela deveria pagar R$420 pelo valor dela, que é titular. Certo? Deveria pagar R$300 pela filha, porque é até 25 anos. Então, mais 300 da filha, com mais 400 do valor do filho, que tem entre 25 e 50 anos, R$400, com mais 490 referente ao valor do pai, que tem acima de 50 anos. Somando 420 com 300, dá 720. Com 400, 1.120. Com 490, vai dar 1.610. A mãe, como titular no plano 1, pagaria R$1.610. Agora, vamos ver se ela optar pelo plano 2. No plano 2, a mãe, como titular, pagaria R$450 por ela, pagaria R$300 pela filha, que tem menos de 25 anos, pagaria 360 pelo filho, que tem entre 25 e 50 anos, e pagaria R$500 pelo pai, que tem acima de 50 anos. Somando esses valores, vou somar o 300 com 500 primeiro, que dá 800, com 360, 1.160, com 450 dá 1.610. Então, dá no mesmo. Ela pode escolher tanto o plano 1 quanto o plano 2, que o valor a pagar por mês será o mesmo. Agora, vamos calcular considerando o pai como titular. O pai como titular, no plano 1, pagaria quanto, Para ele,
como ele tem mais de 50 anos, para ele seria 480 mais 300 da filha, mais 400 do filho, mais R$ 400 da esposa, porque ela vai ficar nessa faixa etária aqui junto com o filho. Então, eu tenho aqui R$ 800, né? 400 mais 400, 800. Com 300, 1.100. Com 480, 1.580. 1.580 é o que o pai pagaria como titular no plano 1. E no plano 2, como ficaria? Ele deveria pagar por ele R$ 500, mais o valor do filho aqui, que é de R$ 300, mais o valor da filha, que é de 360, e o da mãe, que também é de 360. E aí fica 500 com 300, 800. 360 com 360, 720. Com 800, 1.520. Então, o plano que ficaria mais em conta seria esse aqui, de 1.520, que é o plano 2, e colocando o pai como titular, né? Comparando esses 4 valores, é o plano 2 e o pai como titular. Então, seria aqui a alternativa C. Questão 48. Um atleta participará de uma prova de ciclismo de 40 quilômetros. Para se preparar para essa prova, no primeiro dia de treinamento, percorreu 16 quilômetros. No segundo dia, 20 quilômetros. No terceiro dia, 24 quilômetros e aumentando diariamente sempre a mesma quantidade de quilômetros. Chegou a percorrer no último dia de treinamento um percurso de comprimento igual ao da extensão da prova que irá participar. Quantos dias durou esse programa de treinamento? Então, nós temos aqui que ele treinou, né? No primeiro dia, ele percorreu quantos quilômetros? 16. No segundo dia, ele percorreu 20 quilômetros. No terceiro dia, ele percorreu 24 quilômetros, né? Então, estou pegando aqui as informações apresentadas na questão. E eu sei que essa prova tem um total de 40 quilômetros. Então, se esse valor vai aumentando sempre a mesma quantidade, nós percebemos que daqui para cá aumentou 4 quilômetros. Daqui para cá também 4 quilômetros. Então, no quarto dia, vai percorrer 28 quilômetros. No quinto dia, ele vai percorrer 32 quilômetros. No sexto dia, ele vai percorrer 36. No sétimo dia, ele vai percorrer 40. Ou seja, no sétimo dia, ele vai chegar, né, a percorrer um comprimento igual ao da extensão da prova que irá participar, que é de 40 quilômetros. Então, quantos dias durou esse programa de treinamento? Durou 7 dias, que é a alternativa D. Questão 50. Em uma pizzaria, o gerente organiza as mesas lado a lado, de acordo com a quantidade de pessoas no grupo. Observe algumas composições possíveis para 1, 2 ou 3 mesas. Então, aqui com uma mesa, né, e 4 pessoas, 2 mesas com 6 pessoas, 3 mesas com 8 pessoas. Para grupos com mais de 8 pessoas, é possível acrescentar mais mesas, seguindo esse mesmo padrão. Um grupo de pessoas foi a uma pizzaria numa comemoração de fim de ano. Para acomodá-las, foram necessárias 11 mesas, dispostas lado a lado, não sobrando nenhum lugar. Sabe-se que nesse grupo, para cada 4 pessoas, foi consumida uma pizza grande que custava R$ 20. Cada 4 pessoas, né, consumiram uma pizza de R$ 20. O valor em real, então, referente ao consumo total de pizzas desse grupo, foi de... Então, primeiro, nós temos que entender quantas pessoas estavam ali, se foram utilizadas 11 mesas. Então, vamos pensar o seguinte: uma mesa comporta ali, conforme na imagem, 4 pessoas. Quando foram colocadas 2 mesas,
Aí comportou quantas pessoas? 6. Com 3 mesas, foi possível colocar quantas pessoas? 8. Então, está aumentando aqui, né, em 2 unidades. Se fossem 4 mesas, seria possível, então, colocar ali 10 pessoas, né, ao redor dessas 4 mesas. Então, vamos pensar o seguinte. Daqui para cá, aumentou 2. Aqui também e aqui também. E assim por diante vai acontecer. Eu posso também entender aqui que existe uma relação entre o número de mesas e o número de pessoas. Olha só. O número de pessoas aqui, vê se não é o dobro do número de mesas mais 2. Olha, o dobro de 2, 4, mais 2, 6. E aqui, o dobro de 3, 6, mais 2, 8. O dobro de 4, 8, mais 2, 10. Então, observando essa sequência aqui, eu estou verificando que o número de pessoas é igual ao dobro do número de mesas mais 2. Então, vamos pensar que se eu tiver aqui 11 mesas, o número de pessoas será o dobro da quantidade de mesas mais 2. Então, 2 vezes 11, 22, mais 2, 24. Então, com 11 mesas, existem 24 lugares, né, para 24 pessoas sentarem ali ao redor dessas 11 mesas. Descobrindo, então, a quantidade de pessoas que estavam ali, sabemos que cada 4 pessoas consumiu uma pizza. Então, se eu pegar o total de pessoas e dividir por 4, grupos de 4, eu vou encontrar 6 grupos. E esses 6 grupos correspondem, então, a 6 pizzas, porque cada grupo de 4 pessoas consumiu uma pizza. São 6 pizzas. Cada pizza custava R$ 20. Então, 6 vezes 20, 120. Então, significa que o valor referente ao consumo total de pizzas desse grupo foi de R$ 120. Alternativa C. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da resolução das questões. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também vai fazer a prova do Enseja. Bons estudos e até a próxima aula!